Boa noite a todos. Boa noite. É um imenso prazer iniciar o meu ano doutrinário nessa casa de muita luz, de muito aconchego. Me sinto muito abençoada de estar iniciando o meu ano com vocês. E falando em início, né, nós falamos também no final. Porque se iniciamos alguma coisa, é porque algo terminou. E o que terminou foi uma data, né? Um ano. Mas a nossa vida, ela é contínua, não acaba nunca, nem no nosso desencarne. Normalmente, quando nós terminamos um ano, costumamos dizer o quê? Agora vai começar o ano novo, então as TVs, a publicidade, todos colocam muitas coisas sobre o que nós desejamos para o ano que vai começar. Quais são os nossos pedidos, né? Por quê? Porque nós ainda somos muito crianças, né? Nosso espírito ainda é muito infantil. Então, como crianças, a gente normalmente pensa só em pedir. Porém, está na hora de nós começarmos a amadurecer. E esse amadurecimento vem quando nós começamos a despertar para o agradecimento. Por quê? Por que agradecer se eu tive um ano tão difícil? Por que agradecer se houve tanta corrupção, tanta coisa feia que a gente viu na televisão? Se o meu filho está desempregado, se aconteceu uma doença na família, por que eu vou agradecer? Porque tudo isso fez parte dos nossos ensinamentos. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado. E é só quando passamos pelas provas que conseguimos a nota que necessitamos para passar de ano. Então, se nós não tivermos as devidas provas, as devidas dificuldades, como saber se estamos preparados? Provavelmente alguns de vocês já devem ter ouvido falar naquela brincadeira, naquele dito, né, que diz assim: não peço força para Deus, porque se me der eu mato um, então eu vou pedir paciência. As pessoas brincam, né? Para eu ser paciente. Só que as pessoas esquecem que quando se pede a paciência, como é que Deus nos exercita para a paciência? Deixando a gente quietinho, sozinho no mundo, sem nada para nos incomodar? É assim que a gente aprende a ser paciente? Não. Ninguém aprende a tabuada sem estudar, não é? Sem ter que saber como é que é 3 vezes 3 coisas para me dar 9. Eu vou ter que entender, conhecer os números, saber que se é 3 vezes alguma coisa, eu vou ter que ter 3 vezes essa coisa para ver quanto que eu vou ter. Não é isso? Assim a gente ensina a criança tal, a começar a entender a tabuada. E como é que Deus faz conosco para aprendermos a ter paciência, a sermos e nos tornarmos pacientes? Nos dando as provas. Porque só quando nós temos a necessidade de exercitar a paciência é que podemos nos tornar pacientes. Então, nós temos que estar atento aos nossos pedidos.
e agradecer. Porque quando nós pedimos para nos elevarmos, para sermos pessoas de bem, para podermos ter uma vida futura, tanto encarnados quanto desencarnados, melhor, significa que nós estamos pedindo por dificuldades que nos façam nos tornar mais fortes. Quem quer ter força muscular, não é ficando em casa deitado o dia inteiro que vai conseguir. Vai lá para uma academia, né? Começa a pegar peso para ficar forte. Senão não adianta, não vai ficar forte deitado um dia todo. Não tem maneira, né, de se fazer com que isso aconteça. Da mesma forma, nós só melhoramos o nosso estado físico, moral, espiritual com o exercício. O exercício da paciência e principalmente o da gratidão. Aprendermos a agradecer é o melhor presente que podemos dar a nós mesmos. Quem aprende a ser grato recebe o prazer da paz, do aconchego espiritual. Não há sensação melhor, aquela que mais se aproxima do que todos falam, que é a felicidade. Quando somos gratos e quando sentimos a gratidão, esse sentimento de harmonia em nós mesmos nos enche e nos preenche, nos mostrando o que é ser feliz. A felicidade que não vem do carro novo, do emprego novo, da casa nova, da roupa, enfim, dos bens materiais ou, né, daquela posição em destaque que às vezes almejamos por orgulho, né, por vaidade. Não é daí que vem a nossa felicidade. A nossa felicidade vem no entendimento da aceitação. Vem do entendimento que somos aprendizes, que estamos nos exercitando para conseguirmos chegar a ter aquele corpo espiritual, que somos realmente o que nós somos, né? Forte, sarado, convicto, cheio de amor próprio, né? E como é isso? É quando a gente consegue ser grato, e quando a gente é grato, a gente consegue ser humilde, e sendo humilde, nós conseguimos ter paz, ter tranquilidade. Porque normalmente as pessoas que se encontram sempre em guerra consigo mesmas e com os próximos são pessoas que não sabem aceitar a caminhada. Sabe aquele aluno revoltado com o professor porque ele resolve fazer uma prova? E ainda que a prova tenha data marcada, eles ficam chateados? Quem dera quando é prova surpresa, né? Agora, o aluno que está sempre ligado na matéria, né? Sempre faz o seu dever de casa certinho, provavelmente, se aparecer aquela prova sem data marcada, inesperada, ele vai conseguir se sair bem. Ele vai ter a capacidade. Por quê? Porque ele se entregou às necessidades daquele curso que ele está fazendo. E nós estamos, enquanto encarnados,
fazendo o nosso curso de aprimoramento do ser, de estar vivendo aqui para aprendermos a sermos gratos pela oportunidade. Porque se entendermos tudo que diz a nossa doutrina, saberemos que nada é além daquilo que nós mesmos nos propomos a passar. Gratos pelo esquecimento que não nos faz lembrar da necessidade das dificuldades que aqui passamos, temos que entender e aceitar passá-las com força, com dignidade, porque são elas que nos aprovarão no final do nosso curso. A gratidão, deixa eu ver se eu me acerto aqui, Joana de Ângeles, nesse livro, através de Divaldo, nos fala a psicologia da gratidão, tá? Essa foi a minha fonte de inspiração. É um livro muito interessante e nos mostra, né, a grandeza e o quanto o processo da evolução de cada um de nós, de certo modo, se faz lembrar, né, através das nossas batalhas diárias. Joana, ela chega a comparar-nos como uma água, né, como um olho d'água que nasce pequenininho e vai descendo, morro abaixo, vai se tornando uma pequena cascatinha, um pequeno riachozinho, e de repente ele encontra por barreiras. E como que ele vai ultrapassar aquela barreira? Se ele é só um fio d'água, tão frágil. Ele ali, com paciência, vai acumulando, se acumulando, vai crescendo até que se transborda por sobre a sua dificuldade, por sobre a sua barreira. E ali ele continua a sua caminhada e assim vai, enfrentando as pedras, lixando-as. Não é assim que acontece com aquelas pedrinhas que por muito tempo a água passa e torna-as lisas, lindas, burilando aqueles pelos quais ela passou, foi espetada, foi barrada. E esse fio d'água, com paciência, com humildade, burilou as pedras do caminho, se tornou mais forte para ultrapassar as barreiras e assim seguiu, se transformando em grandes cascatas, cachoeiras, até o dia em que fará parte não só de um pequeno rio, não só de um pequeno mar, mas irá se integrar aos oceanos. Esse fio d'água somos nós, que em cada reencarnação nascemos crianças, pequeninas, e vamos alcançando força, apoio, aprendizado para podermos ultrapassar todas as nossas dificuldades e barreiras. Porém, se desistirmos, vamos ficar como água parada, apodrecer, morrer, secar, enfim. Tudo que perde a força ou apodrece ou seca. Das duas formas,
desaparece. Temos que lembrar disso e agradecer, porque cada pedra no caminho faz com que nós nos fortalecemos. Nós paremos, observemos, vamos nos imbuindo de mais conhecimento, nos enchendo mais de Deus, dos exemplos do nosso irmão e mestre Jesus, que passou por todas as dificuldades, provando para cada um de nós que podemos suportar, sim, qualquer dor que nos for infligida. Porque temos a força do exemplo dele e do nosso Pai que nos criou. Então, meus irmãos, temos que dar um passo à frente e agradecer, ao invés de continuarmos como criancinhas choronas que em qualquer dificuldade pedem à mamãe, ao papai, né, para socorrê-los. Está na hora de darmos um passo à frente, um passo rumo ao nosso amadurecimento. Porque só assim é que vamos conseguir realmente nos elevar. Há muitas coisas que Joana nos passa nesse livro, né? Mostrando que é necessário seguirmos sempre através do conhecimento. Ela também ela nos fala, né, sobre o Paulo, apóstolo, que com toda a provação que Paulo passava, ele continuava agradecendo. Paulo estava sempre disposto a ser forte, a ser exemplo pelo nosso Cristo. E ele sempre dizia: quem era ele para reclamar de qualquer coisa, se o mestre dos mestres havia passado por tantas outras coisas? Ele não era digno de reclamar. E ele agradecia. Na dor, na alegria, Paulo agradeceu. Ele sempre nos foi um exemplo. E nós temos que perceber isso, irmãos. Porque é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas, se nós realmente nos entregarmos a todo o conhecimento que a nossa doutrina nos proporciona, nada fica sendo tão difícil. Nós costumamos reclamar muito, mas ficamos sentados muitas vezes, sem fazer o devido exercício para conseguirmos os resultados que precisamos. Ler, escutar, aprender, se colocar disposto a adquirir o hábito da gratidão. Olha, Joana nos fala assim: quando se adquire o hábito de agradecer, os morbos emocionais da ira, que se converte em ódio, da mágoa, que se torna desejo de vingança, da inveja, que anela pela destruição do outro, e sucessivamente não encontram áreas na psique para tornarem-se tormentos, a alegria de ser grato proporciona entender-se a pequenez do ofensor.
a jactância e fatuidade do perverso, a fragilidade daquele que se faz adversário, uma emoção de tranquilidade nos preenche. Vejam, nós nos tornamos tranquilos quando entendemos que o outro tem muitas dificuldades, que o perverso, o maldoso, ele ainda é um ser muito cheio de dificuldades, com pouquíssimos conhecimentos do valor que tem o amor, o verdadeiro amor. Então, nós temos que olhar para ele com os olhos da caridade, com os olhos do amor, com os olhos do perdão e com os olhos da gratidão, porque são esses ditos, entre aspas, inimigos, que estão ali para nos ensinar o que nós não devemos mais fazer. Porque não faça ao outro o que você não deseja que seja feito a você. Então, quando as coisas nos acontecem de maneira errada, ofensiva, doída, para e presta atenção, porque você está sendo chamado para entender que você andou fazendo alguma coisa errada. Você não valorizou a dor do outro, ou você fez fofoquinha maldosa do outro, ou você também foi corrupto, porque não pagou os seus impostos, porque fez gato da TV do vizinho, né? Por que a gente sempre acha que está tudo errado lá em cima, lá na casa do vizinho? Aqui em casa não, eu não. Não, eu não. Não, eu não faço nada de errado. Mentira! Nós fizemos, sim, toda hora. Quase toda hora. A gente dá uma topada, a gente xinga. Quando, na verdade, a gente deu a topada porque não teve atenção. Não é? Mas a gente xinga ainda, porque a gente ainda não tem, né, para dizer, ai, Pedrinha bonitinha, obrigada por ter deixado tropeçar em você. Não dá, né? Tem ainda essa capacidade. Ah, mas isso não significa nada com aquele lá que roubou um monte de malas de dinheiro. E aqueles juros lá que você deu um jeitinho de não pagar? Não é tão diferente, né? E aquela ajudazinha lá para você conseguir aquela promoção no serviço lá, ou aquele outro emprego porque fulano conhecia fulano que conhecia fulano, mesmo tendo outras pessoas já na fila. Quem de nós já não pediu ajuda para alguém, né? Ai, dá uma forcinha lá, né? São pequenos atos. Claro que nós não tínhamos a consciência, né? Mas depois que a gente aprende, a gente começa a tentar mudar. Mas a gente vai tropeçar, a gente vai errar. Nós ainda estamos no início da nossa escola evolutiva. Então é claro que a gente vai tirar nota 0, depois vai tirar um 10, depois vai para um 6. E assim vai, de acordo com as disciplinas que nós tenhamos que desenvolver nessa vida encarnatória, né? Então, nós temos que agradecer a nós mesmos pelos nossos esforços.
O que eu estou falando não é para que a gente se desanime. Ai, tá vendo? Porque eu sou horrível, porque eu faço tanta coisa errada, não, porque eu não vou ter jeito, vou ter que morrer para nascer mais não sei quantas vezes. Não, meus irmãos. Como diz o dito popular, que é errado, mas Deus é pai, não é padrasto. Eu digo que é errado porque hoje os padrastos são pessoas boas, né? Graças a Deus mudou, né? Aquela visão de 1900 e lá vai para trás, né? Em que os padrastos, as madrastas eram pessoas que normalmente não gostavam dos filhos daqueles com quem conviviam, né? Hoje em dia, muito raro, né? A gente ouvir, né? Às vezes as pessoas dizem, eu tenho o pai do coração, o pai de sangue, mais um pai que eu encontrei no caminho, que me tratou como um filho, né? Mas enfim, a brincadeira é que assim, realmente nós temos um paizão que sabe dos nossos limites. Ele nos entende. Ele só não pode evitar que colhamos aquilo que plantamos. Não tem como plantarmos goiaba e querermos que nasça araçá. Aí ele não pode fazer essa mudança. Cabe a nós, quando quisermos araçá, plantarmos o araçá. Ele com certeza vai nos dar as sementes, basta a gente escolher a certa. Então, para que consigamos ter essa evolução, para que consigamos ter esse prazer, esse sentimento de felicidade, sejamos gratos. Porque quanto mais gratos nós nos tornamos para com os outros, mais a gratidão nos volta como energia de amor, de paz, de equilíbrio. Então, a palavra de ordem, se assim possamos dizer, meu convite para esse ano é lembrarmos a cada dia, a cada despertar, agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade de aprendermos, por mais um dia de ensinamento em que vamos nos fortalecer para nos tornarmos seres mais elevados, mais melhorados a cada dia. E no final de cada dia, agradecer por todas as dificuldades que passamos, por todos os erros que cometemos, porque eles nos serão ensinamentos e sinal de alerta para que possamos, no dia seguinte, tentar não cometê-los. E é assim, na simplicidade de expressar o que sentimos, que podemos encontrar essa paz, essa harmonia daquele que é grato. Grato pela noite, que nos faz relaxar, gratos pelos dias que nos fazem exercitar. Que possamos, então, meus irmãos, seguir agradecidos por termos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos nessa casa de amor, de luz, de ensinamento. Agradecer aos amigos da espiritualidade que nos conduzem e nos fortalecem. E eu, particularmente, agradecer a vocês que me dão a oportunidade de mais uma vez estar reunida aqui. Uma boa noite a todos. Meu muito obrigada.